Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar direitinho como que você, segurado, tem que fazer para ter o melhor benefício no INSS. Quando a gente fala em melhor benefício, a gente vai pegar a relação aí, menor tempo possível para se aposentar com o maior salário de benefício. Isso envolve diversos fatores que nós vamos tentar explicar direitinho para você nesse vídeo. Então, se você tiver interesse, eu recomendo que você assista ele até o final. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Delon Modarma, eu sou advogado previdenciário. Se gostar do nosso vídeo, não se esqueça de clicar no joinha abaixo e inscrever-se no nosso canal, assim você fica por dentro dos seus direitos previdenciários. Bom, nessa época aí de reforma de previdência, a gente sabe que quem estava perto de se aposentar vai se encaixar em uma das regras de transição. O que é regra de transição, se você não conhece? É os famosos pedágios. A gente sabe que agora tem uma idade mínima para se aposentar. Só que quem estava perto de se aposentar não vai ter que cumprir essas idades mínimas. Eles vão ter que cumprir, como eu disse anteriormente, um pedágio, um tempo a mais aí, sendo geralmente esse tempo a mais definidos em uma das regras de transição, mas que não chega aí à regra integral, por exemplo, da idade mínima. A gente pode falar muito disso aí para quem estava perto de se aposentar por tempo de contribuição, ou na especial. Como são muitas regras de transição, a gente fica meio perdido aí para saber qual que é a regra de transição mais próxima de me aposentar, qual tem o valor maior. Então, vamos lá certinho na lousa que eu vou explicar direitinho como que você vai ter direito aí ao melhor benefício no INSS para a sua futura aposentadoria. Vamos lá? Pessoal, olha só, no direito previdenciário, ali na seara do INSS, existe uma coisa que todo segurado tem, que é o direito ao melhor benefício. O que quer dizer isso aqui? Direito ao melhor benefício. Isso aqui o próprio nome já fala. O segurado, ele tem direito ao melhor benefício. E eu vou explicar para você o que quer dizer isso aqui certinho. Suponhamos que você tenha pedido lá O direito ao melhor benefício, ele está previsto ali na instrução normativa do INSS. Mais especificamente, no artigo 687. E se você é advogado e está me assistindo aí, já pega essa dica aí, porque isso pode salvar um benefício aí do seu cliente, viu? O 687, em poucas palavras, ele fala que o servidor ele tem que orientar o segurado ao melhor benefício financeiro que esse tem jus, sendo que é o próprio servidor que tem que orientar o segurado. Só que muitas vezes, às vezes a pessoa esquece, né? Às vezes passa batida, afinal são tantos processos administrativos para analisar que o servidor acaba não observando isso aqui e passa batido. Vocês querem ver um exemplo bem assim ilustrativo para vocês ficarem sabendo? Digamos aqui que Carlos ele atingiu 65 anos de idade agora e ele vai lá na agência pedir aposentadoria por idade, certo? Aí passados os trâmites certinhos, demorou alguns meses aí para analisar, que é o que o INSS costuma demorar para dar resposta num processo administrativo. Seu benefício de aposentadoria tenha dado lá 1.500. Carlos não ficou muito satisfeito com esse salário, mas porque ele achou que o valor ia ser maior. Afinal, ele tinha aí um salário de contribuição maiores que 1.500. Só que não eram poucos não, eram muito maiores. Enfim, só que por que foi concedido assim 1.500? Porque Carlos pediu aqui a aposentadoria por idade. Aí se Carlos tivesse feito um cálculo antes, com um profissional capacitado para fazer isso, ele teria demonstrado para Carlos que tem aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, se ele tivesse pedido, tivesse atingido todos os requisitos, suponhamos aqui que Carlos tenha atingido, por tempo de contribuição ia dar aí 2.300, certo? Carlos não foi atrás de um profissional capacitado para fazer isso, seja por N motivos, mas também ninguém tem obrigação de fazer isso aqui. Mas o servidor do INSS, ele tinha obrigação de orientar Carlos nesse sentido, que se ele tivesse pedido por contribuição, ia dar 2.300. Bom, a gente sabe aqui que teoria é muito diferente da prática, né? Então, esse artigo aqui, posso falar bem a verdade, a maioria das vezes não seguem o que está previsto nesse artigo. Seja por N motivos, às vezes até um erro humano. Enfim, Carlos, não satisfeito com o seu dinheiro aí de aposentadoria de 1.500, foi atrás do profissional capacitado e ele fez esse cálculo aqui, que se ele tivesse pedido por tempo de contribuição, daria 2.300. O que dá para fazer nesse caso? Perdeu aí? Carlos já era? Não tem como resolver esse problema? Tem sim. Entra aqui com uma ação de revisão, pleiteando para que fosse concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, no caso aqui, em vez da idade.
E muito provavelmente aqui Carlos, nesse caso, ele vai ganhar a ação. Ah, doutor, beleza, mas como que eu faço para identificar isso aí mais facilmente? Bom, vamos lá, que eu vou explicar para você. Exemplos aí. Primeiro, se você cumpriu aí os requisitos para mais de um tipo de aposentadoria, tá? E isso aqui muitas vezes você não vai saber, tá? Mas com essas regras de transição aí da reforma da Previdência, isso aqui está acontecendo muito. Então, assim, se o direito ao melhor benefício já era importante você ficar sabendo antes da reforma, agora é mais ainda. Então, fiquem espertos com isso aqui. Mais um indício aí, que pode ser que você se encaixe. Tinha cumprido algum dos requisitos aí para uma aposentadoria antes de você ter dado entrada aí no seu benefício previdenciário. Aqui DR é data de entrada do requerimento. Digamos aí que você tinha cumprido o requisito para um tipo de aposentadoria em 2018 e o segurado Carlos lá só deu entrada em 2019. Aqui ele tem que dar uma olhadinha certinho, tá? E eu recomendo que ele veja isso aqui com alguém que seja especializado nesse assunto, porque, como eu disse, a maioria das vezes isso aqui, esse artigo aí não é observado pelo INSS. Terceiro requisito aí, o segurado, ele cumpriu os requisitos de uma aposentadoria. Olha só isso aqui, depois que ele deu entrada aí no requerimento administrativo, na DER. Pois é, pessoal, isso aqui também pode acontecer, viu? E olha só, vou dar um exemplo. Digamos aí que Carlos tenha dado entrada no seu benefício. Mesma coisa aqui, em 2018, só que aqui é situação diferente, tá? Aí o INSS foi dar a resposta dele só em 2019. Acredite, isso aqui não é muito difícil não, tá? Para eu exemplificar aqui um pouquinho, vamos colocar aqui que ele tenha dado a entrada em 6 de 2018, junho de 2018. O INSS deu a resposta aqui em 2 de 2019. A gente está falando aqui em período anterior à reforma da Previdência. Só que acredita em mim, a maioria aí ainda está se encaixando nas datas anteriores. Só que isso aqui também pode se aplicar a regras posteriores da reforma. Digamos aqui que nesse interlapso aqui de tempo, o Carlos ele preencheu os requisitos aí daquela aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, que não usa o fator previdenciário, em 12 de 2018, nesse caso aqui, tá? E em 6 de 2018 ele tinha pedido a contribuição comum como fator. O que o INSS tem que fazer aqui? Pelo que está na sua normativa dele, ele tem que implantar o benefício aqui, ó, cumprir o requisito aqui. Porque esse aqui é por tempo de contribuição sem os pontos. Isso aqui o valor é muito maior. É quase totalidade, aquela por 100 pontos, o valor é melhor. Mas o que acontece? Muitas vezes o INSS faz isso aqui, ó. Ele conclui aqui nessa data com base no benefício que ele pediu aqui. Infelizmente isso aqui acontece demais, tá? E você segurado, advogado, você tem que ficar esperto com isso aí. Então assim, só para vocês terem ideia desse perigo aí, com essa reforma da Previdência, a gente tem 13 totais aí, 13 tipos de benefício aí de aposentadoria, incluindo as regras de transição, tá? São 13. E não tem como falar assim qual regra de transição é uma regra geral, porque não tem, no caso aqui da regra de transição, não tem regra geral. Vai depender do seu tempo aí de contribuição, com sua idade, e você tem que aplicar no caso concreto. Aí só fazendo o planejamento mesmo previdenciário para ver certinho. O que eu recomendo muito aqui nessa época posterior à reforma. E não se esqueça aí que no planejamento previdenciário a gente consegue ver o tempo especial, fazer a conversão, né? Enfim, todos aqueles tempos que o INSS não considera, a gente faz aí certinho e vê qual é a melhor opção possível. Também nesse caso, revisão da vida toda, que está acontecendo muito aí também. Enfim, se você aí foi no INSS, tem uma resposta que não agradou muito, ou concedeu um benefício, o valor está muito menor do que você achava aí, eu recomendo você ir atrás aí para ver certinho se foi feito tudo corretamente aí lá no INSS, tá? Porque se não foi, você vai ter dinheiro atrasado aí para receber, ou até também melhorar aí o valor do seu benefício. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de dar o like pra gente, o joinha, tá? Ajuda na divulgação do canal.
E eu vejo você até o próximo vídeo. E não se esqueça aí de usar máscara, viu? Até passar essa pandemia. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até mais.